pessoal, muito boa noite. Aqui quem fala é Veridiana Julião, do programa Saindo da Crise. Agora já estamos começando a sair de verdade, né? As pessoas já estão começando a circular mais pelas ruas, a gente já está tendo um número muito maior de pessoas circulando, saindo aí aos pouquinhos desse lockdown, né? Então, vamos ver como vai daqui para frente. Não esquecendo que o programa TV Tudo Praia Grande é transmitido pela TV Tudo Praia Grande Litoral. Todos os dias, um programa novo. Então, acompanhem, não deixem de perder. Tá? Então, vamos lá. Hoje o nosso tema é sobre gestão do conhecimento. O que você sabe sobre gestão do conhecimento? Até onde vai o seu conhecimento sobre uma determinada informação? E quando a gente leva isso para o empreendedorismo, a gente sabe que algumas situações podem aparecer, né? Então, quando nós falamos de conhecimento, conhecimento é tudo aquilo que a gente sabe para a gente e que a gente faz alguma coisa com aquilo, que a gente consegue transformar aquilo em resultado. Não adianta eu ter um conhecimento e pegar e guardar ele para mim. Isso não resolve, né? Todo conhecimento, ele precisa de ser multiplicado, ele precisa de ser transformado e, principalmente, ele precisa de trazer dinheiro para o empreendedor. Não adianta ter um conhecimento que não serve para nada. Ou, por exemplo, um conhecimento ultrapassado. E você, como vai a sua gestão do conhecimento? E é sobre isso que nós vamos assim que nós vamos iniciar o nosso programa. Como vai o seu conhecimento? Você sabia que só ter informação sobre uma determinada informação não é dado como conhecimento? Informação são tópicos esparsos, né, que você não consegue juntar. E quando você une esses tópicos, você não consegue chegar a nada com eles. Então, como que você faz a transformação de verdade no seu empreendimento? Quando você tem um conhecimento suficiente daquele teu produto e daquele teu cliente, ou daqueles teus clientes, né? Então, somente ter a informação hoje em dia não quer dizer nada. Você pode ter, o teu concorrente pode ter, e isso não vai mudar nada na sua vida, né? Agora, quando você pega essa informação, transforma em conhecimento, aprofunda essas informações, aí sim elas começam a valer a pena e ter algum significado na nossa vida de empreendedor, tá? Então, qual que é a sua capacidade de gerenciar dados? Isso é uma coisa muito interessante, né, da gente comentar, porque assim, os dados que nós temos numa empresa, tais como CPF, RG, nome completo do nosso cliente, data de aniversário, o que a gente está fazendo com isso, né? A gente está colocando esses dados lá numa gaveta, a gente está deixando num sistema no nosso computador, o que a gente está fazendo com isso? Porque, como eu expliquei para vocês, a gestão do conhecimento não é somente a gente ter dados. Dados todos nós podemos ter, né? Eu posso fazer uma pesquisa mercadológica, caminhar agora pelo centro da cidade, fazer uma pesquisa mercadológica e eu vou ter diversos dados. A diferença está em o que eu estou fazendo com esses dados que eu estou adquirindo. Então, por exemplo, se eu deixo um site lá rodando e esse site vai captando leads, ou seja, as pessoas para quem são supostos compradores do meu produto, o que eu vou fazer com isso depois? Porque não adianta eu captar os leads e colocar dentro de uma gaveta, empacotar. Isso não adianta. Eu vou, primeiramente, gerar esses dados, né? Vou colocar num sistema, eu vou pegar esses dados, vou colocar dentro de um sistema. No sistema, eu vou deixar eles todos organizados. Então, por exemplo, por ordem alfabética, por ordem de idade. De repente, o meu produto não atinge todo mundo, mas quem sabe eu não tenho um insight e não acabe, de repente, gerando um produto para aquela idade que eu hoje não tenha nada para oferecer. É para isso que servem os dados.
E para isso que serve a gestão do conhecimento e também a transformação das informações, né, gente? Porque, como eu falei para vocês, ter um dado, um nome de cliente, um RG, um CPF, isso não quer dizer mais nada hoje em dia, né? A gente pode fazer uma ação mercadológica, uma pesquisa, conseguir 100, 200 e-mails, 200 celulares, números de celular, nomes dos clientes e não fazer mais nada com isso. E isso para a gente não teria um impacto positivo quando a gente fala aí de empreendedorismo, né? Então, o que eu estou fazendo com essa informação, com este conhecimento que eu agreguei? Essa é a parte importante do negócio. Então, todas as vezes que eu pego esse conhecimento, eu passo, por exemplo, por uma área de curadoria. Quem poderia ser a nossa área de curadoria? Ora, se a gente tem uma empresa de um porte pequeno, seria o próprio dono, né? É ele que tem que replicar, multiplicar essas informações, criar ações com essas informações. Então, por exemplo, eu tenho diversos cadastros de cliente, 4, 5 mil cadastros ou 5 mil leads, e eu quero fazer uma ação, por exemplo, para o Dia das Crianças. Mas como que eu vou bolar essa ação? Que sentimento que tem que ter essa ação? Qual é a criança, a idade da criança que eu quero pegar? Eu quero pegar todo o público até 12 anos de idade, mas eu tenho que saber que eu vou ter que interter todo esse pessoal. Então, por exemplo, a atividade que eu vou ter para bebê é diferente da atividade que supostamente eu vou oferecer para uma criança maiorzinha de 4, 5 anos de idade. E que também vai ser diferente quando eu estou falando, por exemplo, de um adolescente ou um pré-adolescente, que começa ali na faixa dos 10 aos 12 anos de idade. E é por isso que é muito importante eu conhecer muito bem o meu público, conhecer muito bem aquilo que eu estou vendendo e se eu vou conseguir atrair essas pessoas, porque essa é a parte mais importante do meu negócio. Não é somente captar, é o que eu vou fazer com isso. Eu vou transformar isso no quê? Em qual ação? E esse é um dos tópicos que eu julgo mais importantes, porque como o próprio Sebrae fala, né? Aliás, nós já fizemos aí uma entrevista com o Marcos do Sebrae, enquanto não está saindo nota fiscal na sua impressora, não está adiantando. Todo o seu esforço está ali sendo em vão. Então, o mais importante de tudo é vender. E vender com qualidade, logicamente trazendo produtos que signifiquem algo para aquele seu cliente, né? Então, não é somente pegar, eu vou criar um bolo. Esse bolo aqui serve para qualquer criança, de 0 até 12 anos de idade, né? Até 12, 13 anos de idade aqui no Brasil ainda são considerados crianças. Então, eu vou fazer isso aqui vai ser ótimo. Essa atividade vai ser ótima para essas crianças. Gente, você vai colocar uma piscina de bolinha para uma criança de 12 anos de idade, ela vai dar risada do seu evento, né? E assim é a nossa vida. Se eu vendo bolo, se eu vendo massas prontas, se eu trabalho, por exemplo, eu tenho um co-work, eu tenho uma empresa de marketplace, eu tenho que pensar o que é o atrativo do momento. O que o meu cliente, aquela determinada faixa etária, e aí também vai uma dica muito importante, tá? É trabalhar por faixa etária. E trabalhar homens e trabalhar mulheres, porque eles têm informações diferentes, formações diferentes e necessidades diferentes. Embora possa parecer, homens e mulheres mais ou menos na mesma faixa etária pensam igual. Não pensam, engano da gente. A gente tem que trabalhar de acordo com cada público, e cada público demanda uma análise para a gente poder entender o que esse meu público está querendo. Essa é a parte mais importante do negócio. Se fosse somente para a gente ter nome, RG, CPF e data de nascimento, todos nós teríamos, porque isso é algo muito fácil, né? A gente cria uma listinha lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e pronto, já consegue. Aliás, no LinkedIn a gente já consegue esses dados só de acessar o nome da pessoa, né? A gente sabe a empresa que ela trabalha, o nome dela completo. Em alguns perfis nós temos ali sim também o número do RG, e em outros nós temos até
o telefone pessoal desses clientes, né? Então, se fosse só isso, estaria lindo. Só que a gestão do conhecimento ela é muito mais do que isso. É você aprofundar, mergulhar no sentimento do cliente. Ora, o meu cliente tem de 15 a 18 anos de idade. O que, que ele poderia querer da minha empresa? O que, que a minha empresa pode oferecer para ele? O que, que eu estou disponível como prestador de serviço a oferecer para esse cliente? Quais são os dias da semana que são melhores? Por exemplo, lá na escola, a gente começou a ver que os alunos que se matriculavam de segunda-feira, eles não davam continuidade ao curso, porque segunda-feira é o dia oficial da preguiça na escola. Então, por exemplo, você pega um jovem ali que está entre 12 e 18 anos de idade, ele não quer ir para a escola de segunda-feira, né? Então, não adianta você vender um curso para segunda-feira. A gente começou a perceber que a segunda-feira era um dia morto. Era melhor, por exemplo, trabalhar sábado o dia inteiro, né? Porque o resultado era muito melhor. Então, os resultados começaram a aparecer quando eu comecei a entender o que eu estava fazendo com aquele resultado que eu tinha nas mãos. Ora, se vender curso de segunda-feira não é bom para criança, então vamos vender para adulto, porque adulto é um outro público, né? E assim você começa a ter uma inteligência ligada com a tua estratégia de negócio. E essa é a parte mais importante do todo. Não é somente ter lá o cadastro de um cliente, né? Aí tem um cliente aqui que ele quer muito fazer Excel, mas ele não quer fazer de segunda, mas segunda é o único dia que eu tenho para oferecer. Esse cliente não vai fechar, gente, porque segunda-feira a necessidade dele é outra. Assim como, por exemplo, teve uma época que os clientes estavam pedindo muito para a gente fazer, por exemplo, cursos de domingo. Ai, Veridiana, poderíamos fazer cursos de domingo e ficar o dia inteiro na escola e vir a cada 15 dias? Eu falei, bom, a gente vai ver a quantidade de pessoas que querem, dependendo da situação, é interessante? Pode ser que sim, pode ser que seja interessante para você, para a gente, e aí a gente exclui a segunda e começa a trabalhar na terça-feira à tarde, né? Às vezes você não tem público para todos os dias da semana, às vezes você tem um público concentrado, mais, por exemplo, numa segunda, numa terça-feira. Então é legal a gente medir essas oscilações para a gente entender que não é só conhecer do nosso produto, não é só ter o cadastro daquele cliente, vai muito além disso. A gente tem que gerir também as estratégias, porque tem estratégias que não dão certo. E a gente tem que conhecer o perfil do nosso cliente. Isso é muito importante, tá? A gente tem que ter um behavior muito bem formado. E o que é o behavior? É o comportamento do nosso cliente. Qual é o comportamento que aquele cliente tem no dia a dia? Ele prefere, por exemplo, fazer cursos de terça-feira? Ele prefere comprar o seu bolo às quartas-feiras do final da tarde? Então, é legal, por exemplo, você fazer uma promoção na quarta-feira? Não seria legal, porque se quarta é o dia que você mais vende, e aqui eu estou citando bolos, mas poderia ser qualquer coisa, tá, gente? Pode ser pizza, pode ser roupa. Então, a gente está aí num. O empreendedorismo ele é algo infinito, né? Quanto mais a gente domina o mercado, melhor é para a gente. Tem pessoas que trabalham em diversas faces, né? É lógico que você sendo 100% em uma já está ótimo, mas tem pessoas que gostam de trabalhar com conhecimentos múltiplos, com serviços múltiplos. Ok, só tem que analisar a estratégia. Qual é o dia que roda melhor? Qual é o dia que roda pior? Bom, no dia que roda pior, vamos colocar alguma promoção, algo que chame a atenção daqueles clientes, né? Para quê? Para você criar um atrativo para eles, para que eles não somente venham na quarta, não somente venham na sexta. Você tem que inserir uma cultura do cliente também te procurar. E se você não fizer isso, seu concorrente vai fazer. Essa é a pior coisa que a gente pode dizer, né? Se você não fizer, o seu concorrente vai fazer. Então, por exemplo, eu não dou nenhum curso gratuito na minha escola. Ótimo. Você não faz, o concorrente vai fazer. E aí, aquele suposto cliente que poderia, de repente,
vir atraído por algo gratuito, está indo embora. Ele está indo para onde? Ele está indo para o seu concorrente. Ele está saindo. Aí você fala assim, eu não tenho cliente para atender. Você tem. É que você não está trabalhando da maneira correta. Então, as estratégias, elas têm que ser analisadas. E se ela não estiver legal, a gente tem que modificar. E como é que a gente faz isso? Através de pesquisas, ações mercadológicas, trabalhos de qualidade do cliente. A gente tem que ligar de tempos em tempos para o cliente, saber o que ele está fazendo. Quem sabe fazer uma pesquisa. Olha, o fulano, ele não gosta só de bolinho de chuva, ele também gosta de coxinha, ele também gosta de quibe. Então, legal, como eu tenho outros clientes que gostam de quibe, eu poderia fazer, por exemplo, um dia árabe, né? E aí eu vou focar só em comidas árabes nesse dia, ou uma vez por mês, no dia que for pior, eu vou levar o foco para outro lugar. E aí, acreditem, depois que o cliente tiver essa cultura, vai ser difícil dele perder. Aí, no dia que você não fizer, aí você vai ter problema. Vai ter um monte de cliente ligando para reclamar. Poxa, por que você não fez? A gente ficou esperando, agora a gente está morrendo de vontade de comer, né? Isso é como, por exemplo, reunião de pais. Todos os pais reclamam de ir à escola dos filhos. Mas no dia que passa em branco e não é feita a reunião, horas, por que a escola não fez a reunião? Né? Então, são hábitos que a gente vai tendo que se adequar. E a gente, enquanto empreendedor, nós precisamos de pensar qual é a melhor maneira que a gente tem para atrair os nossos clientes para dentro da nossa loja, para dentro do nosso e-commerce, para a gente poder vender mais. E essa é a parte importante do negócio, né? Porque a menos que nós sejamos entidades filantrópicas, né, que não precisam de receber dinheiro, todo o restante precisa. Então, não tem como, né? O comércio, ele se faz do dinheiro. Então, tem que ter venda sim e tem que ter venda todos os dias. Faz ali uma planilhinha, mede a tua oscilação, qual é o dia pior? O dia pior é uma terça, o dia pior é uma quarta, bola uma promoção, coloca no Instagram cada 1-2 horas. Logicamente, o teu cliente, ele não vai fazer isso de primeira, porque ele não tem o hábito, ele não criou a cultura para fazer isso. Então, você vai ter que inserir isso. Antigamente, as pessoas não escovavam o dente. Isso foi criado uma cultura, né? Então, hoje, a gente não fica sem escovar o dente. Se a gente ficar sem escovar o dente, a gente vai achar estranho, a gente vai achar sujo, né? Então, você tem que criar essa cultura no teu cliente. E essa é a parte mais importante do empreendedorismo. É você começar a conhecer o teu negócio e transformar os dados que você tem, fazendo com que aqueles dados gerem mais negócios. A gente vai rapidinho para os comerciais dos nossos apoiadores e voltamos já já. TV Tudo Praia Grande Litoral.
A Sedial, Centro de Diagnósticos Médicos do Litoral, tem como missão oferecer diagnósticos confiáveis por meio de soluções tecnológicas, atualizadas e profissionais capacitados, visando o bem-estar de seus pacientes e clientes. Conquistar o reconhecimento público adotando normas e padrões segundo os melhores referenciais em nível nacional e internacional, que validem a melhoria contínua dos processos de gestão da Sedial. Exames realizados: densitometria óssea, ecocardio Doppler Color, eletrocardiograma, endoscopia digestiva alta, Holter, mamografia digital, mapa, raio-x digital. A única em Praia Grande a realizar o exame panorâmica, membros inferiores e panorâmica coluna vertebral, teste ergométrico, ultrassom ou ecografia, ressonância magnética, colonoscopia. Sedial, Rua Sebastião de Oliveira, 47, no Boqueirão, em Praia Grande. Para mais informações, ligue 3476-6161. Voltamos ao programa Saindo da Crise e hoje o nosso tema é gestão do conhecimento. Como vai o seu conhecimento? Será que ele está bom? Voltando aqui para a nossa pauta de hoje, a gestão do conhecimento, a primeira coisa que ela fala é que hoje em dia, nas empresas, as empresas não têm mais um ativo significativo, né? Como era antigamente, você media a riqueza de uma empresa pelo mobiliário que ela tinha, o prédio comercial que ela estava, os funcionários que tinham dentro. Olha, essa empresa tem 20 funcionários, tem 100 funcionários, tem 200 funcionários. Hoje em dia, isso não é mais um parâmetro para a gestão do conhecimento, né? Quantas empresas vocês conhecem que não tem nada, que os funcionários trabalham da casa deles, que eles exploram o negócio de outras pessoas, como, por exemplo, Uber, iFood, poderíamos colocar aqui também o Airbnb, né? Airbnb, por exemplo, é um exemplo clássico disso. É uma empresa que não tem nenhum tipo de imóvel para alocar. Ela aloca o quê? O imóvel dos outros, né? Só que ela tem uma coisa muito importante para a gestão do conhecimento. Ela não coleta só dados do cliente, ela transforma esses dados. Então, por exemplo, se acaso você for, por exemplo, da cidade de Bauru e você está aqui na Praia Grande, por alguma razão você veio aqui. O que o Airbnb começa a fazer? Vendo que você está vindo para a Praia Grande com constância, ele começa a te oferecer diversas possibilidades de locação na Praia Grande. Aí ele vai ter um histórico seu. Por exemplo, você utilizando aí o serviço do Google, você vai mais para o Canto do Forte. Então ele já sabe que o local onde você gosta de ir e se hospedar é onde? No Canto do Forte, né? O Uber faz a mesma coisa, o iFood faz a mesma coisa. Então, se fosse só ter os dados dessa pessoa, nome, RG, CPF, como nós comentamos no primeiro bloco, isso não mudaria nada. O que muda?
é o significado que eu dou para as informações que eu tenho. Então, se o meu cliente está frequentando demais o Canto do Forte, todas as sextas, sábados e domingos, todas as últimas quintas-feiras do mês, então 5, 6 dias antes eu vou lembrá-lo que o Airbnb está aqui para ajudá-lo. E é assim que a gente tem que pensar. Se eu gosto muito de pizza e eu fui lá e procurei uma pizzaria, procurei outra, eu estou procurando tudo pelo Google, né? Esses sistemas eles estão interligados. E aí o iFood também já vai fazer o quê? Ele vai te enviar uma oferta de pizza. Então ele vai te dar um cupom de desconto se você nunca comprou nada com eles e assim sucessivamente. Essas empresas são empresas que não têm mesa, cadeira, diversos funcionários, não tem, né? Não são, são empresas mundialmente conhecidas. Até o Airbnb, recentemente, durante a pandemia, eles tiveram que demitir muitos funcionários, quase chegou a 25% do quadro de funcionários deles, então é muita coisa, é um número bem expressivo, né? E aos poucos eles estão voltando ao normal, né? E aí eles também começaram a perceber que, por exemplo, a hospedagem começou a modificar o perfil. Aquelas pessoas que só viajavam, por exemplo, nos meses de dezembro, de julho, de janeiro para Praia Grande, já começou a mudar o perfil. Ele começou a identificar que as pessoas estavam viajando no máximo até 480 quilômetros do seu local, da sua residência. Então, como que eles têm esses dados? Porque são dados que são coletados. E quem passa esses dados? Nós mesmos. A gente, nas nossas buscas do Google, a gente vai passando essas informações. Por isso, a importância do nosso serviço estar dentro do Google, né? Porque a gente consegue medir os possíveis clientes, as possíveis pessoas que a gente poderia vender, os possíveis horários. É muito importante fazer live, ver de onde que vem essas pessoas. Ora, tem pessoas que a metade do meu público é da Bahia, então tem alguma coisa estranha, né? Se você mora na Baixada Santista, metade do seu público é da Bahia e você não conhece essas pessoas, quem sabe aí não está uma possibilidade de você abrir uma filial na Bahia, né? Então, são análises combinatórias que nós fazemos dessas informações. Quantas possibilidades eu consigo ter dentro daquilo que está sendo ofertado? Então, por exemplo, voltando aí para o nosso Airbnb, eu sei que as pessoas estão viajando no máximo 480 quilômetros, elas estão podendo viajar todos os dias da semana, então antes era só em dezembro, em janeiro, em fevereiro, agora não, agora são todos os dias. Só que o que eu tenho que ter na minha acomodação para poder oferecer algo para esse, vamos dizer assim, esse suposto cliente, né? Que vai ficar comigo cerca de 4 dias, 5 dias, 6 dias. Eu vou ter que ter coisas a mais para oferecer. A minha comodidade vai ter que ser melhor, né? Porque antes ele vinha para passar um feriado de 2, 3 dias. Hoje ele vem para passar uma semana. Ele quer as mesmas comodidades que ele tem na casa dele, né? E aí vem a nossa curiosidade. O que a gente tem na nossa casa que a gente pode oferecer para os nossos clientes? E quando eu digo casa, eu estou falando da sua empresa. O que você tem que você pode oferecer hoje, agora de pronto para os seus clientes? O que você tem que você pode melhorar a qualidade do teu atendimento para os teus clientes? Horas antes eu não tinha uma cafeteira, eu não tinha micro-ondas. Agora o cliente vai ficar uma semana comigo, eu vou ter que oferecer. Ah, eu não tinha ar-condicionado, mas agora também faz calor todo dia, faz calor até no inverno, então eu vou colocar um ar-condicionado. Agora eu estou sabendo que o cliente está ficando, por exemplo, 10 dias ao invés de ficar 3, 4. Então, eu vou ter que bolar algo para poder fazer um encantamento desse cliente e fazer com que isso seja duradouro durante esses 10, 12 dias que ele ficar comigo. Então, eu vou ter que ter uma qualidade melhor nos serviços, eu vou ter que fazer uma pesquisa para ver o que eu posso melhorar
até o final com ele, que ama fazer aquilo que faz. Então, não dá para simplesmente eu abrir ali uma lojinha, daqui a uma semana eu fecho, aí depois eu abro outra, até eu descobrir o que eu quero. Não, primeiro eu preciso de descobrir o que eu quero, o que eu sou bom, para depois fazer a gestão do meu conhecimento, ver até onde eu posso me aprofundar, o que eu posso oferecer para os meus clientes, e depois eu só ir aprimorando as minhas técnicas. Por exemplo, se nós pensássemos há 6, 7 meses atrás, antes da pandemia, pouquíssimos alunos nossos queriam fazer aula pelo Skype. Hoje nós temos essa possibilidade. O aluno até escolhe o local que ele quer fazer. Eu prefiro fazer pelo Meeting, eu prefiro fazer pelo Zoom. Ele escolhe e a gente vai para onde ele quer, para onde ele precisa. Eu acho que o Zoom é mais estável do que o Skype, então vamos ter aula no Zoom. No Zoom tem lousa mágica, então vamos para o Zoom. No Meeting, ele vai se sentir como se ele estivesse ali numa reunião mesmo. Então, ele vai ter um local para sentar, ele que vai ter que entrar na sala, não sou eu que vou chamá-lo. Então, tudo isso vai agregando e vai criando uma cultura, né? A gente hoje, por exemplo, não tem habilidade nenhuma para ir para academia. A gente não gosta de academia. Eu não vou para academia porque eu acho horrível. Eu não me sinto bem, eu fico cansada. Só que se você for todos os dias, durante 21 dias, você acabou de criar uma cultura. Agora, já não é mais questão de você querer ou não. O seu corpo tem essa necessidade de ir para a academia todos os dias, porque você acabou de criar um hábito. Você inseriu um novo hábito na sua vida. Então, esses acontecimentos são aos poucos. Lógico que com essa questão do coronavírus, esses acontecimentos, eles vieram uma velocidade muito maior. E garanto para vocês, muitos deles não vão retroagir para o ponto original, né? Hoje nós temos diversos serviços que vão até a casa do cliente, dificilmente o cliente vai abrir mão desses serviços para poder voltar ao anterior, né? Então, eu vou ter que pegar meu carro e ir até outra cidade, pensar que eu tenho que estacionar, de repente eu não tenho local, e aí eu tomo uma multa. As pessoas não vão fazer isso, né? A gente é que vai ter que se readequar com os serviços que nós estamos prestando. E tudo começa na gestão dos dados. Eu tenho os dados do cliente, colho esses dados, na sequência eu pego isso, transformo em informações. Eu vou fazendo análises daquele perfil, até eu ajustar o tipo de perfil que está na minha empresa. E com isso, eu transformo esses dados em vendas. Isso é muito importante, é essencial para a nossa sobrevivência enquanto empreendedor. Depois, nós temos também o sistema de informação de coletas, né? A gente sabe que tem diversos sistemas aí, diversas formas da gente coletar, mas como isso já foi perguntado algumas vezes para mim, eu citei aí o lead, né? Então, você pode coletar esses leads através do Instagram, do Facebook, LinkedIn, Google Ads, né? Então, tem uma infinidade de locais que você pode estar conversando com o seu cliente no dia a dia, sabendo os gostos dele, de acordo com as suas postagens. Quais são os melhores dias, né, que você posta e dá mais audiência? Isso é muito importante a gente saber, né? E garanto para vocês, logo, logo vai ter um shopping digital. Por quê? Porque as pessoas não estão mais querendo se locomover de um lado para o outro, né? E se a gente for pensar até ter uma vacina, nossa, a gente não pode esperar por isso, né? Porque o nosso comércio não pode parar. Então, são dados que a gente já precisa começar a ter uma habilidade de transformação de agora, né? Por que todas as vezes que eu entro, por exemplo, para pesquisar sobre uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar no Google, aí eu saio do Google, entro no Facebook, daqui a pouco eu vou olhar, tá lá o Facebook me oferecendo uma geladeira com desconto, tá me oferecendo uma geladeira em 12 vezes, sem juros. Por que isso acontece?
porque ele está fazendo alguma coisa com essa informação. Ele não está só colhendo dados e guardando, ele está gerindo esses dados, né? Ele está dando múltiplas informações para mim. Então, por exemplo, geladeira branca, geladeira de inox, geladeira de cor preta, geladeira com display na frente, ele está me dando as opções. Por quê? Porque os sites, eles têm uma informação muito bacana. De acordo com o local que os seus olhos olham, né, a imagem que a gente fixa mais, que a gente gasta mais tempo olhando, podem ter ali 4, 5, 6 geladeiras, mas aquela que eu fixei o meu olhar e parei, é naquela que eu sei que o produto interessou mais para o cliente. Então, aquele é o foco do meu e-commerce com este cliente, né? Até que eu forme um behavior dele. Então, por exemplo, os meses que ele gosta mais de comprar é o mês de março, o mês de agosto e o mês de outubro. Não sei, vai ver que ele tem uma condição melhor nesses meses, né? Tem menos dívidas nesses meses. Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar, né? E para que eu vou usar essas informações? Isso é muito importante. Nunca fazer uma pesquisa mercadológica sem um fim pré-determinado. O fim é o que vai dizer para a gente o que a gente deve fazer lá no começo, né? As ações de marketing, elas começam pelo final. Que público que eu quero adquirir para minha empresa? Que produto que eu vou vender? Se eu não vendesse para esse público, qual seria o próximo público? Porque eu posso ter uma surpresa. Eu posso achar que meu público é de 15 a 18 e, de repente, começar a vir pessoas de 40 anos de idade. O que eu teria que seria mais próximo para eu oferecer hoje para esse cliente? Isso é muito importante a gente pensar, né? Lá na escola, quando nós começamos, o nosso público era um público infantil. Só que aí aquele que é menorzinho traz o irmão mais velho. Aí faz o menorzinho e faz o irmão mais velho. Aí o pai e a mãe se perguntam, poxa, se eles estão fazendo, por que eu não posso fazer também? Eu ligo o computador em casa, o celular, e tem que ficar dependente das crianças, pedindo pelo amor de Deus para elas me ajudarem a imprimir uma folha. Não, então eu vou fazer também. E aí o nosso público começou a aumentar, e a gente teve que fazer ressegmentações dentro da segmentação e classificar por idade, e classificar por época, porque pessoas que têm mais de 30, 40 anos não querem fazer cursos tão demorados. Ela quer um curso mais rápido, mais ágil. Então, isso é muito importante para a gente, né? Não é só simplesmente, eu só posso vender para o meu público de 14, 15 anos de idade, né? Gi, muito obrigada pela sua participação. A Gi é uma grande amiga, trabalha também em escola, né? Dona de escola, uma fofa. Pessoal aí de Suzano, pode procurar a Escola Kumon, viu? Vocês vão se dar muito bem. A Gi é maravilhosa, muitos anos já na área de pedagogia. Então, gente, vocês têm que começar a filtrar essas informações, né? E eu nunca imaginei trabalhar com público mais velho, porque eu achava que o meu público era aquele público mais jovenzinho, que era o público que estava com sede de aprender. Mas quando eu comecei a trabalhar com adultos, eu comecei a perceber que o adulto, ele tem mais sede de aprender do que a criança. Qual que é a diferença? É o tempo. O adulto não tem muito tempo para aprender. Ele não tem 14, 15 meses para ficar num curso. Ele não vai comprar um combo de 21 meses com você. Isso ele não vai fazer. Ele quer coisas mais ágeis, mais rápidas e que tenham um sacrifício menor, um esforço menor. Porque para ele já é um esforço muito grande ele estar ali naquele tempo, né? Ele está deixando, às vezes, de fazer um jantar, dependendo da situação, de trabalhar em alguma coisa que ele precisa na casa dele, para poder estar ali naquele momento. Então, ele está com foco 100%. E isso é muito importante para a gente que dá aula, porque a dedicação do aluno é que faz com que ele cresça, né? Então, aí no seu negócio, o que você pode transformar hoje com o conhecimento que você já tem de cada cliente seu? Pode ser um cliente, 2 clientes, 3 clientes,
A gente começa pequenininho, mas daqui a pouco, quando a gente vai ver, nós já estamos enormes, né? E a gente nem percebeu. Então, é uma questão de tempo. Se você trabalha bem, trabalha com qualidade, o resultado, ele é simplesmente algo assim que vai acontecer na sua vida. É uma questão de tempo, né? Quem trabalha bem, uma hora vai colher, e vai colher muito mais do que aquilo que plantou na maioria das vezes. Então, quando o seu cliente agora for no seu comércio, comece a perceber como que ele caminha, ele é mais agitado, ele é mais conversador, ele é mais perguntador, indagador. É muito importante a gente conhecer o nosso cliente, saber o que oferecer para cada pessoa, para não oferecer um produto errado. Porque um produto que você oferece errado, uma falta de atenção, pode matar o seu negócio. Aí você pensa assim, não vai matar hoje, mas pode ir matando, morrendo aos poucos, né? Então é importante a gente saber. Nosso cliente é mais apressado, então a gente tem que ser mais veloz nas nossas atitudes. A gente tem que ter a cara do nosso cliente, né? Eu trabalhei um bom tempo em ouvidoria, em banco, e era muito engraçado porque nós atendíamos o Brasil inteiro, né? Então, às vezes, o cliente ligava para a gente e era de diversos locais. Eu vou falar aqui de um, tá? E um bem comunzinho, assim, era o pessoal da Bahia, que era uma delícia de atender, uma delícia. Quando você terminava a ligação, que você resolvia o problema daquele cliente, um cheiro para você, aí você fazia igual, você espelhava aquele cliente, um cheiro para você também. Poxa, é tão bacana para o cliente, ele se sente acolhido, né? Imagine você que tem uma família ou faz parte de uma família e você não foi acolhido por essa família. Isso é muito ruim, é um sentimento muito negativo, muito pejorativo, né? Então, quando você acolhe as pessoas como se fosse uma grande família, faz com que o cliente se sinta bem. E todas as dúvidas que ele tiver, ele vai voltar e vai perguntar para você, porque ele confia em você. E, acima de tudo, ele confia muito no seu trabalho. Essa é a parte mais importante, né? Não é somente vender. O cliente tem que confiar na gente como pessoa, como empresa, porque são coisas completamente diferentes. Às vezes o cliente confia em mim, mas não confia na empresa que eu tenho, né? Então eu tenho que estar vendo como que vai e como é que volta essa informação. Isso é um grande servidor. Eu mando e a informação volta. E eu tenho que saber como é que ela está voltando, como que ela está sendo recepcionada, como que esses clientes estão se sentindo quando eles terminam, quando eles são realmente acolhidos, né? Quando você finalizou o atendimento, pergunte para a pessoa se ela foi bem atendida, se ela gostou, se é algo que ela vai levar para casa, vai experimentar, pede depois para ela mandar uma mensagem para você. Olha, o que você achou do nosso produto? Se o cliente esquecer, pergunte. Pergunte para ele, porque isso é informação para a sua empresa. Então, se os clientes estão gostando, é porque você está no caminho certo. E se o cliente não está gostando, está reclamando muito, é porque provavelmente você está seguindo o caminho errado. E aí, gostaram das nossas informações de hoje sobre gestão do conhecimento? E se você quiser conhecer mais sobre esse curso, nós também temos lá na escola, Gestão do Conhecimento, na Escola On-Byte, logo, logo aí retornando, né, as nossas atividades normais, se Deus quiser. Eu falo para os alunos todos os dias que eu não aguento mais só ver o computador na minha frente. Eu preciso de interagir, né? Quem trabalha com pessoas é muito difícil ficar vendendo pelo computador, é uma coisa muito ruim. Então, gente, se você quer trabalhar com empreendedorismo, esse aqui é o canal. Todas as quintas-feiras, programa Saindo da Crise, hashtag Saindo da Crise. Aqui no Facebook também é televisionado, passa aí para o Twitter, Instagram. Não é televisionado, é transmitido, né? Porque nós estamos na web. Caso você queira saber tudo sobre carreira, é lá no Instagram,
hashtag Veridiana Julião Ramos Duarte, ou somente hashtag Desenvolve Carreira. Todas as semanas um vídeo novo para vocês. Gente, muito obrigada, uma ótima noite para vocês, um ótimo final de semana e até a próxima semana. Tchau, tchau.